E aí, turma, muito bom dia. Zoeira da Manhã tá no ar e, logicamente, a gente não podia deixar de fazer aquele rescaldo do jogo de ontem à noite, né? Ou melhor, dessa madrugada, já que o jogo começou por volta de meia-noite e meia. Los Angeles Lakers e Houston Rockets. O Lakers que precisava desesperadamente de uma vitória, porque a situação, com a derrota para o Philadelphia, tornou-se um pouco mais perigosa, mas ainda bem, como eu havia afirmado, LeBron James foi à quadra nesse back-to-back e não tinha muito que ser diferente. Era necessário que o nosso coroa, o nosso velhinho, nosso canela cansada, tivesse que abrir mão do descanso, que talvez seria até necessário, até pelo fato de que na maioria dos back-to-backs o LeBron não vem jogando a segunda partida, né? E dessa vez ele teve que entrar em quadra pela necessidade premente de uma vitória. E foi o que aconteceu, uma atuação realmente de gala, uma atuação daquelas inesquecíveis de LeBron James. James terminou o jogo com 48 pontos, senhores. É isso aí, 48 pontos. Teve 9 assistências e ainda pegou 8 rebotes. E é o terceiro jogo de 40 ou mais pontos que James faz após completar 38 anos. Ou seja, nosso velho, o nosso coroa, ele tá arrebentando a boca do balão, né? E a gente pode dizer, quanto mais velho, ou melhor, quanto mais experiente, melhor o cara tá ficando. Ele, logicamente, não jogou sozinho. Mais uma vez, a nossa mula de estimação, Russell Westbrook, marcou 24 pontos, apesar de defensivamente, mais uma vez, ter uma atuação muito apagada, mas ajudou o Lakers, ajudou o LeBron a buscar essa vitória que era extremamente necessária. E também a gente pode dar uma informação também de que o LeBron chegou à sua 100ª partida de 40 ou mais pontos na carreira, Então o homem realmente estava virado no giraia. O James, que na partida passada contra o Philadelphia atingiu 38 mil pontos na carreira e vai se aproximando velozmente, principalmente depois dos 48 pontos de ontem. Isso mesmo, 48 pontos de ontem, e ele vai se aproximando cada vez mais do recorde de Kareem Abdul-Jabbar. Lembrando que, como ele chegou aos 38 mil pontos e passou até dessa marca, até o jogo da Filadélfia, estava faltando 364 pontos. Só que, como LeBron fez 48 pontos, esses 364 já foram de ralo e faltam apenas 316 para LeBron ultrapassar Kareem. Na minha modestíssima opinião, do jeito que o homem está jogando, do jeito que está pontuando, se Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, permitir que ele não se machuque, se manter saudável, LeBron bate esse recorde bem antes do All-Star Game e talvez não passe nem do mês de janeiro. Acho que esse recorde ele cai ainda em janeiro, com essas atuações incríveis que LeBron está tendo nessa temporada. Podemos falar também, que na entrevista coletiva pós-jogo ele afirmou que estava extremamente cansado, e poderia facilmente ter tirado essa noite de folga, mas nossa equipe não poderia me dar esse luxo. Eu precisava estar em quadra, eu precisava ajudar meus companheiros, a gente precisava dessa vitória e eu fui com tudo e simplesmente o jogo fluiu e as coisas aconteceram. LeBron, que também andou matando
11 de 12 lances livres, matou 5 bolas de 3, quer dizer, o homem estava realmente impressionante. Em temporada regular, durante esses 20 anos de carreira, LeBron chegou a 72 vezes a quantidade de passar de 40 ou mais pontos, né? E ele perde apenas para Michael Jordan, né? Que tem 40 pontos na história da NBA. Depois de completar 35 anos, ele teve 12 vezes ele fez essa pontuação e James tem 8. Não acho impossível James ultrapassar Jordan ainda nessa temporada, até pelo fato de que uma coisa a gente tem que deixar bem clara: LeBron, quando folga, fica 2, 3 dias, 4 dias sem jogar, parece que dá uma enferrujada. Quando ele quando ele vai jogando partidas encavaladas, né, um jogo atrás do outro, tipo de assim, já não, parece que a sensibilidade, né, a perícia que o cara já tem, ela infla cada vez mais, e o homem, uma partida atrás da outra, vai arrebentando, logicamente. E infelizmente LeBron tem 38 anos, não é nenhuma criança, mas realmente vem ultrapassando limites que a gente talvez não acreditasse que ele pudesse chegar. Outra ajuda substancial, mais uma boa, né, razoável de boa partida de Kendrick Nunn, né, fez 15 pontos, né. Destaques do Houston foi o Sengun, Alperen Sengun, com 33 pontos, que é o recorde da sua carreira. Jalen Green fechou o jogo com 23 pontos. E além disso, o Sengun pegou 15 rebotes e ainda deu 6 assistências, né? O pivôzão turco realmente tem uma carreira, né, possivelmente brilhante aí nas próximas temporadas. E o Houston, apesar desse jogo, né, um pouco parelho, né, que a gente pode levar em consideração pelo placar, mas foi mais um peladão, né, sem muita marcação, tanto que o Lakers terminou o primeiro tempo aí com 71 pontos, né, marcados no primeiro tempo. No segundo tempo chegou a 140, ou seja, uma pelada no primeiro e no segundo tempo com pouca marcação. O Houston chega, senhores, à impressionante marca de 16 derrotas nos últimos 17 jogos, nas últimas 5 semanas, e logicamente é o pior time das 30 franquias, com 10 vitórias e 34 derrotas até agora. Também o Lakers teve uma ajuda, né? O LeBron teve a ajuda também do Gabriel, que pegou 14 pontos e 9 rebotes. Se encheu de falta no primeiro tempo, já tinha cometido 3. E com 2 minutos e 41 para terminar o jogo, acabou cometendo sua sexta falta e sendo ejetado da partida. Lembrando que essa partida de ontem é o 16º jogo com a ausência de Anthony Davis, tá bom? O Rockets volta à quadra na quarta-feira, pegando o Charlotte em Houston, e o Lakers joga em casa enfrentando o Sacramento Kings. E mais uma vez posso dizer para vocês, com a necessidade premente da vitória, pois precisamos vencer, porque sexta-feira vai ser um jogo dificílimo, duríssimo, contra o Memphis Grizzlies, e a gente sabe muito bem quem é que está do lado de lá, né? É um timaço esse time do Memphis. O Lakers, com essa vitória, ele chega a 20 vitórias e 24 derrotas. Por isso que eu falo que está tudo muito embolado, né? 20 vitórias e 24 derrotas. O Phoenix, que perdeu ontem para esse Memphis Grizzlies, chegou a 24 derrotas, tem 21 vitórias. O Oklahoma tem 21 vitórias, 23 derrotas. Mas eu não considero aí uma equipe para brigar pelos playoffs. O Portland tem 21 vitórias, 22 derrotas.
Minnesota, 22 vitórias, 23 derrotas. Jazz, 23 vitórias, 24 derrotas. E o Golden State em sétimo com 22 vitórias, 22 derrotas. Ou seja, o Lakers ainda se mantém praticamente a 3 derrotas de desvantagem para o Dallas, que é o quinto colocado. Outro time que, apesar, né, de estar enchendo o saco na temporada, mas eu acho que não vai ter punch, não vai ter força nessa segunda parte, vai ser o Sacramento, que já tem 18 derrotas, e talvez o Pelicans, que está com o desfalque do Zion. E aí, sinceramente, do terceiro ao 13º, que é o Lakers, a diferença não é tão grande, e acho que o Pelicans vai sofrer com essa ausência do Zion, já está sofrendo, está perdendo jogos, e é provável que a gente consiga brigar ainda por uma classificação direta nos playoffs, logicamente com o retorno de Anthony Davis, Lonnie Walker e Austin Reeves, esses últimos dois aí que tenho que estar voltando numa melhor condição para poder botar para fora o melhor do seu basquete. Ontem temos aí, né, um destaque negativo, infelizmente, mais uma vez o Bryant jogou muito pouco, apenas 17 minutos, e converteu 1 de 6 arremessos e pegou 6 rebotes. Terminou o jogo com 6 pontos e um plus-minus de -10. Bryant talvez esteja sentindo fisicamente tudo que ele teve que se esforçar para poder dar essa substância, né, dar essa subsistência do Lakers, principalmente nessa ausência, né, demorada do nosso Anthony Davis, e logicamente não tendo muita ajuda, né, principalmente do Damian Jones, que é um pivô de ofício e que deveria, né, literalmente deveria estar ali ajudando o Thomas Bryant nessa minutagem. E aí a gente tem que usar um ala, né, porque o Gabriel não é um cara de garrafão, ele é um ala, né, que é brigador, né, tem muito que se desenvolver ainda, mas tenta ajudar. Então o Bryant ficou bem sobrecarregado, teve um desgaste muito grande fisicamente, é um cara que está voltando de contusão aí, de uma temporada fora, de praticamente um ano sem jogar, então tá sentindo, é preciso o Bryant fazer uma reciclagem física para poder voltar a ser o velho Bryant das últimas partidas. Outro que, apesar de ter uma partida razoável, o Schroeder, ontem jogou 33 minutos, muito abaixo no aproveitamento de quadra, com 33%, só tentou uma bola do perímetro e também errou, e no final da partida terminou com 9 pontos. Ou seja, o Beysa parece que perdeu um pouco aquele instinto de ataque que ele estava nas últimas partidas, e nas últimas 3, 4 partidas não vem bem. Não vem nada bem o Schroeder. A sorte é que o Beverley voltou de contusão e fez o que estava fazendo. Está metendo as suas bolinhas de 3. Ontem meteu 50% de aproveitamento, converteu 3 de 6 e terminou o jogo com 11 pontos. Mais uma vez, né, como eu já havia comentado, Kendrick Nunn, apesar do aproveitamento do perímetro não ter sido bom, mas entrou em quadra e deu uma ajuda bem substancial, terminou o jogo com 15 pontos, né? E ele, depois do LeBron e do Westbrook, foi o cara que mais ajudou, né, vindo do banco. Gabriel também com 14 pontos e o toscano professor Linguiça com 7. Max Christie só jogou 5 minutos e também não fez rigorosamente nada. Valeu? Galera, como eu havia falado, o Lakers volta à quadra na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã. Deixa eu só confirmar aqui se é meia-noite ou meia-noite e meia. Esse jogo é meia-noite e meia. A gente vai estar aí nessa transmissão ao vivo. Esse jogo é exclusivo do League Pass e a gente vai fazer a transmissão desse jogão entre Lakers e Sacramento Kings, e o Lakers precisando de mais uma vitória para poder se manter ali no meio da bagunça que tá essa Conferência Oeste. Valeu, rapaziada, tô ficando por aqui, um grande abraço e ó, fui!